Afinal, qual é a diferença entre autoestima e superioridade? Bom, gente, se vocês me acompanham, gostam dos meus vídeos, não se esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube, que me ajuda muito. Eu sempre estou postando lá 3 vídeos por semana, segunda, quarta e sexta, além de deixar gravada também as lives que eu faço no Instagram, tá bom? Então me ajude, deixe seu comentário, que também já me ajuda bastante, a gente pode interagir por lá. Eu tenho, 2 vídeos, que na verdade é a continuação, parte 1 e parte 2, falando sobre autoestima e poder pessoal. E eu faço uma divulgação desse vídeo para me ajudar a que as pessoas conheçam o meu canal. E lá no Facebook, semana passada, uma pessoa deixou um comentário, onde ela deixou o link ali de um vídeo, que fala e critica um pouco sobre o que é autoestima, o termo da autoestima, né? Então no vídeo fala um pouco que grandes assassinos, ditadores, são pessoas que tinham uma grande autoestima e que a nossa busca não tem que ser por uma boa autoestima, porque na verdade nós, erramos e somos humanos, etc. Enfim, eu assisti um pouquinho, do vídeo para entender, a crítica da pessoa. E o comentário que eu deixei para ele foi que a gente tem conceitos diferentes sobre o que é a autoestima, Então assim, para mim a autoestima não tem a ver com superioridade. Tá? Inclusive é uma coisa que eu falo muito nos vídeos. Só uma pessoa com uma boa autoestima, consegue se responsabilizar, verificar e ter maturidade, de reconhecer um erro, e lidar com esse erro. Porque uma pessoa com uma baixa autoestima, ela tem uma tendência a fugir daquele erro. E ela pode fugir de várias formas. Ela pode fugir pela inferioridade, ou seja, se vitimizando, mas eu não dou conta, eu sou incapaz, você sabe que eu tenho dificuldade com isso, eu sou menos que você é melhor do que eu, ou pela superioridade, E aí é uma fuga também a superioridade. A superioridade não é a gente acolher a nossa humanidade. A superioridade tem a ver com a gente reprimir parte da nossa humanidade e ficar só com outra parte. Então, o que eu entendo é que tanto a inferioridade quanto a superioridade são formas adaptativas, Que quer dizer o quê? Dentro do nosso processo de vida, a gente vai viver, regras, a gente vai viver repressões, a gente vai se encaixar aos moldes sociais, aos moldes familiares, e isso vai fazendo a gente perder parte ou reprimir parte da nossa humanidade para a gente poder se adaptar, para a gente poder se sentir seguro dentro daqueles moldes, adaptado, que é uma coisa comum, todo mundo passa por esse processo, de adaptação. Dentro desse processo de adaptação, algumas pessoas podem se adaptar, E quando eu falo adaptação, a gente quer dizer o quê? Que não é autêntico. Adaptado não é autêntico, É reformulado, é encaixado, é reprimido. Então, algumas pessoas podem, buscar com uma forma, um molde de adaptação na vida, se sentir superior e estar superior. Outras pessoas podem buscar essa adaptação de se verem inferior e diminuídas diante dos outros. É claro que isso não é uma escolha autêntica, não é uma escolha consciente. Isso faz parte de um monte de coisa que a gente vive, de um monte de processo que a gente vive. Mas muitas pessoas que têm esse olhar de eu tenho que salvar o outro, eu tenho que resolver a vida do outro, ou eu faço melhor, também sofrem muito com isso, porque é um peso, Eu não posso verificar um erro, senão eu não sou bom o suficiente. E aquela pessoa que se vê ali como menor tem uma dificuldade de verificar a sua potência, a sua capacidade e tem dificuldade de se responsabilizar. Então veja, os dois são um processo adaptativo a partir de feridas, dores, repressões, etc. que essas pessoas viveram. Então não tem como uma pessoa que só se vê superior, ter uma boa autoestima, porque ela está eliminando uma parte da humanidade dela. E aí quando a gente fala de serial killers, de ditadores, eu percebo de uma forma diferente. Eu não acho que essas pessoas têm uma boa autoestima. Eu acho que essas pessoas são alienadas, adoecidas de uma parte da humanidade delas. Ou seja, existe ali, um desligamento, de uma parte importantíssima, dentro da nossa humanidade, que é a empatia, O amor, o afeto. Isso é uma coisa que uma pessoa psicopata, sociopata, tem isso desligado. Então isso é uma autoestima? Não, isso é um adoecimento. Esse grau de superioridade dessa pessoa e ter essa autoimagem inflada, não fala sobre saúde. A autoestima é uma coisa saudável, fala sobre uma doença, sobre um adoecimento. Então isso não é autoestima, é uma coisa que eu sempre coloco
nas lives é exatamente isso, né, gente? Precisa de coragem, de responsabilidade pra gente verificar a nossa humanidade, né? O que é uma boa autoestima? É a gente conseguir perceber um defeito, uma dificuldade, um erro. A gente tem tanto valor intrínseco, porque é isso que é a autoestima, é a forma que a gente se relaciona, é o valor que a gente dá pra gente, ou seja, se eu me sinto como uma pessoa merecedora de valor, eu não tenho medo de olhar para um erro, eu não tenho medo de olhar para uma dificuldade, eu não preciso ser superior, eu não tenho dificuldade de respeitar a opinião do outro, eu não tenho dificuldade, eu não fico tentando ter poder sobre o outro, porque eu me sinto bem comigo. Na verdade, eu quero mais ajudar, eu quero aprender, né? Eu quero me responsabilizar, porque eu consigo ver um erro e não me definir por ele. E sim, ver aquele erro, acolher aquele erro e aprender, crescer, me desenvolver com aquele erro. Então, uma pessoa com uma boa autoestima, ela não é superior, né? É uma pessoa que consegue ver a fluidez da sua humanidade. Onde vão ter momentos em que eu posso reconhecer de que eu sou boa, de que eu sou capaz, né? De que eu tô certa naquilo ali, de que eu posso colocar limite. E vão ter momentos em que eu vou ver que tem uma pessoa que pode me ajudar, que é melhor do que eu naquilo ali, né? De que tem uma informação que eu posso receber e que pode ser legal, ou de que eu errei, ou que eu tenho uma dificuldade com aquilo ali. Então, uma boa autoestima, gente, ela passa por essa fluidez que é a nossa humanidade. Então, uma boa autoestima nem é eu ser uma pessoa que rejeita todo e qualquer elogio, porque eu não posso, porque eu não sou uma pessoa boa, não sou, então eu tenho que ser humilde, né, de não receber nenhum elogio, de não me apropriar das minhas potências. Isso não é uma boa autoestima. E nem ser essa pessoa superior que me acha o máximo, que sou maravilhoso, que não tem um senso de alta crítica, né, de uma autoanálise, e que tô só me impondo, né, enfim, diante dos outros. Então, eu espero que isso tenha ficado muito claro, né? Existe uma grande diferença entre superioridade e autoestima, né? Então, parte do nosso processo de saúde mental e emocional, gente, é acolher a nossa humanidade como um inteiro. Afinal, a gente não busca, enquanto saúde emocional, a perfeição. Eu já falei isso em vários vídeos, né? O perfeccionismo, né, é um adoecimento, onde eu me sinto tão sem valor que eu tento alcançar a perfeição para ter valor. Não. Uma pessoa com uma boa autoestima, ela topa a sua humanidade. Ela entende, compreende de que ela tá ali com um processo evolutivo, de crescimento. E que se a gente topa isso, a gente sempre tá crescendo. Sempre vai ter coisas para eu aprender, para eu desenvolver, para eu esclarecer, né? Para eu desconstruir e poder fazer de uma forma nova. Então, vamos dizer assim, o sentimento de inferioridade, ele não é autoestima porque ele não se responsabiliza pelo erro, ele fica justificando o erro. E o sentimento de superioridade não é autoestima porque ele também não acolhe aquele erro, ele simplesmente se impõe, né? Impõe as suas ideias, impõe a sua verdade, e isso também não é uma boa autoestima. Tá bom, gente? A autoestima exige da gente de verdade, de coragem, de a gente se dar valor. Aí a gente não fica demandando e dependendo de que as outras pessoas nos aplaudam, de que as outras pessoas concordem, de que as outras pessoas aceitem, que as outras pessoas... E aí quando eu tenho essa maturidade, quando eu tenho essa autonomia de valor, eu consigo verificar tanto as minhas potências quanto as minhas dificuldades, sem me definir por nenhuma das duas e acolhendo a minha diversidade. Afinal, todos nós temos dentro de nós um universo, né, de acertos, erros, qualidades, defeitos, né? E ter autoestima é poder não se definir e se enrijecer em nenhum desses dois polos e poder, muito pelo contrário, utilizar das nossas capacidades e potências para nos ajudar nos nossos defeitos, ir superando e rompendo com eles e ir nesse processo da vida, tá? Desenvolvendo relações maduras, aonde eu não preciso nem ser o poderoso e nem preciso ser o submisso, onde essa relação caiba, né, as duas faces da minha humanidade. Isso é ter uma boa autoestima, isso é ter saúde emocional. Tá bom, gente? Então eu espero que tenha ficado claro, né? Eu sei que quem assiste, quem acompanha o meu canal e vê os meus vídeos, né, tem clareza disso. Né? O próprio vídeo que eu falo, essa divulgação, eu falo muito sobre isso também, mas eu achei que era importante porque eu acho que essa pode ser uma dúvida de muitas pessoas, né? Achar que a autoestima é sempre só se ver de forma muito potente, enfim. E não é também a gente reconhecer a nossa humanidade, as nossas dificuldades, os nossos defeitos com amor e empatia pra gente poder crescer, tá bom? Um beijo no coração de todos, até a próxima, tchau!